Boa noite, amigos do Canelada. Mais uma noite de vergonha para um grande de São Paulo, hein? O Palmeiras fez a parte dele, ganhou em casa, ganhou de 4-2, fez a vantagem. Como sempre, né? Aquela normalidade do futebol paulista. Agora, o Corinthians fez um papelão em Belém do Pará, não jogou nada, não é só a derrota, não. É o que a gente fala, foi um massacre do Remo. O Remo poderia ter saído do jogo hoje com pelo menos 4-0. Pelo que foi o jogo, o Remo jogou muito bem e o Corinthians não jogou nada. Um time cheio de buraco. O próprio Paulinho fez um desabafo no intervalo, dizendo que o Corinthians estava dando muito espaço para o Remo jogar, e estava mesmo. E o Remo pressionou o Corinthians praticamente o jogo inteiro. Poderia ter matado o confronto hoje, porque poderia muito bem ter saído com 4-0, teve bola na trave ainda. O Corinthians, assim como o São Paulo ontem, fez um papelão. E, Piperno, a gente estava conversando, né, aqui nos bastidores, já está virando normal esses papelões aqui dos times de São Paulo, inclusive a final do Campeonato Paulista, que foi Palmeiras e Água Santa. Não tinha Corinthians, não tinha São Paulo, não tinha Santos. Boa noite, Fábio Piperno, boa noite, Mauro Betting, boa noite, Vamp, que tá de cara inchada, tava brabo aí a cara já na transmissão do jogo. Boa noite. Já é por causa do jogo. Boa noite, Bruno Prado. Ô, Piperno, por que tanto papelão dos grandes de São Paulo nesse ano? Claro, pode reverter, pode mudar tudo aqui na Arena Corinthians. O São Paulo pode conseguir o resultado em Itu. Agora, não dá pra gente achar normal atuações péssimas como a do Corinthians hoje e a do São Paulo ontem. Boa noite, pilhado. Um grande abraço aos colegas, à nossa audiência. Você citou todo mundo, você falou do Vamp, de cara inchada há muito tempo, do Mauro, que tá aqui, debochado e tal. Pra sorte do Corinthians, hoje está presente aqui na mesa o integrante mais suave da família Prado. Se o Flávio tivesse aqui hoje... A evolução da espécie. Realmente, a evolução da espécie e tal. Porque se o Flávio tivesse aqui... Veja, tem um monte de coisa. A gente pode ficar a noite inteira fazendo diagnóstico sobre isso, o raio-x, esses fracassos todos. Mas assim, a primeira coisa... Corinthians e São Paulo e o Santos, mais Corinthians e São Paulo que estão numa situação não tão tétrica quanto a do Santos, eles, por exemplo, eles são melhores que um Ituano da vida na questão do tamanho de elenco. Você pegar de 1 a 11, não. Ah, para, aí também você já tá exagerando. Então vamos lá. Corinthians não tem um elenco melhor que o do Ituano. Vou repetir então o que eu disse pro senhor. Tá bom, os 11 titulares. O Corinthians é melhor que o Ituano no tamanho do elenco. De 1 a 11, não. Como não? Você faz o mano a mano do Corinthians com o Ituano, Piperno. Você tá louco? Não tá jogando. Não estão jogando nada, mas é melhor. Não é que não tá jogando. Por exemplo, o Paulinho. Aí você tá virando fã do Prado. O Paulinho não joga. O Paulinho não tá jogando. Deixa o Bruno Prado, não tem nada a ver. É verdade. O Paulinho não tá jogando há meia década. O Fábio Santos não tá jogando há meia década. Eles foram excelentes jogadores, mas hoje não. Tá bom. Então, o Duqueiroz é melhor que qualquer jogador do Ituano. O Yuri Alberto é melhor que qualquer jogador do Ituano. O Roger Guedes é melhor que qualquer jogador do Ituano. O Adson, o Cássio é melhor que o jogador do Ituano. O Cássio é. Porra, Piperno, não dá pra comparar um time com o outro. O Marco não consegue fazer 3 jogos seguidos. Como é que é? Isso é um e olha, problema, o Ituano, eu repito o que eu disse ontem, ele em sequência, não teve nenhum jogo no meio. Ele ganhou de 3-0 do Santos. Ele eliminou o Corinthians, ele fez jogo duro com o Palmeiras e ontem ele empatou com o São Paulo no Morumbi. O Corinthians conseguiria essa sequência? O São Paulo conseguiria essa sequência? Não é que o Ituano fez um jogo bom. O Ituano faz jogos bons. Ele quase subiu, aliás, ano passado. Então, assim, a gente, por exemplo... Não, mas aí você já tá exagerando. O Ituano, ser pau a pau com o Corinthians... O Mauro, aí não. Ele fez 14... Foi o 12º colocado do Paulista. Ele fez 14 pontos. 13, 14 mais um... Ele fez esses pontos, mas aí ele trocou de técnico e já melhoradinho. Um time muito mais competitivo, a ponto dele não perder para os grandes. Agora... A gente ainda imagina que, por exemplo, o Rogério Ceni é muito bom,
O Odair Hellmann pode ser top no Brasil. O Fernando, acho que o Lázaro, inclusive, é promissor. Mas assim... O Thiago Carpini é muito bom. O Thiago Carpini é muito bom, exatamente, Paulo. Mas enorme. assim, esses times eles não ganham do Água Santa, não ganham do Ituano, não ganham do Remo e não vão ganhar. Agora, como tem um elenco maior, óbvio que num campeonato de 38 rodadas eles tendem a fazer uma campanha melhor. Mas olha, tudo time ruim. Ó, eu acho um absurdo o que o Piperno acabou de falar. Acho que não estão jogando nada. Acho que os times paulistas estão fazendo muito papelão. Sim. Mas eu não comparo o time titular do Corinthians com o time titular do Ituano. Também não. Como também não compararia com o do Remo. Agora, velho Vamp, você tava comentando o jogo, tava brabo, que eu vi tua cara de brabo. Ué, não tava, não tava? Bem se perde. Mas você não tava brabo, eu tava vendo É o tua Corinthians carinha ou o ali. Piperno? Ué, você é corintiano, não é? Vai dizer que você tava feliz, então, vendo o jogo de hoje? Eu tô vendo um jogo. Foi um massacre do Remo. Eu tô exagerando em falar que foi um massacre do Remo? Não. Você também é esparafatório pra caralho. Caraca, pega os lances. Eu olho pra qual? Pra um ou pra aquela lá? Você Pra olha quatro, quando né? você quiser. 4. Eu não quero olhar pra ele. Vamos lá. Boa. Era empolgadão, Ituano melhor que o Corinthians. Parabéns, me perda. Não, é igual. Mas é do mesmo nível. No Campeonato Paulista, como é que foi? Então, quase ia pros pênaltis. Não, quase ia pros pênaltis com o Palmeiras. De fato, uma noite terrível, uma noite de pesadelos. Pra ajudar o São Paulo, são co-irmãos. A gente tava falando do São Paulo oferecendo pro Corinthians, não. A gente fazia coisa pior do que o São Paulo. E só falta o Flamengo também fazer amanhã. E tem tudo pra fazer também, viu? Calma. Não, assim, o Remo, pô, Série C do Brasil, tá na Série C, né? Vai pegar o São Bernardo aí na... Jogou uma partida tranquila, um Remo tranquilo, tocando a bola. O primeiro gol do Remo foi uma coisa de louco. O Remo jogou muita bola, O primeiro gol do Remo, se você pega a origem na jogada, começa lá atrás, o zagueiro vai até lá no fundo, tocando a bola. Poderia ter isso sido meu, Tico, 3, 4. Agora sim. Você tá concordando comigo. Concordo, você não sou Mas você burro. falou que não. Você falou que tava exagerando. Não, você exagera muito. Caraca. Não, tá certo. Poderia ter sido 3, 4 mesmo. Vou falar um negócio, ó. Ô, Fernando Lázaro, te conheço bem, conheço seu pai, família, mas quando a gente trabalha do outro lado, a gente tem que analisar o que a gente viu, ó. Vou te falar um negócio, ó. O Palmeiras acabou de ser campeão paulista, em cima do Água Santa. Aí eu tava vendo, eu gosto de ver, irmão, a cavalaria que sai jogando. Tava lá em campo, Dudu, Gabriel Menino, Gustavo Gomes, Marcos Rocha, Hendrick. Os caras acabou de ganhar o Paulista. E sabe que dia foi isso? Domingo, às 16 horas. O Fluminense, às 18 horas, enfrenta o todo-poderoso Flamengo. Eu olhei a cavalaria do Fluminense, que jogou no meio de semana na Libertadores, na altitude, né? Lá em Lima. Lá em Lima, com uma viagem de altitude, 5, 6 horas. Isso aí. Aí no domingo, às 18 horas, o Diniz repete o mesmo time sem o Samuel Xavier, porque estava suspenso. Aí olhando hoje a cavalaria do Fluminense, que foi campeão, comemorou aquela festa toda, só votou o Samuel Xavier e o Ganso foi poupado. O mesmo time. O Corinthians, todo poderoso, que não disputou nada, né, jogou na quinta-feira em Montevidéu, que para você ir para Montevidéu, São Paulo Montevidéu, é mais perto do que São Paulo Fortaleza, São Paulo Belém. Verdade. O Corinthians não jogou, ficou com as pernas de molho. Eu olhei a cavalaria toda, metade da cavalaria no banco. Não merece críticas? Um treinador que está começando a querer se firmar num gigante, que o Corinthians é um gigante mesmo. Você é um cara que você sempre critica esse negócio de poupar time, né, Vamp? Tu fica meio... Não, você viu a comparação que eu tô falando? Eu vi. Você viu a comparação que eu tô falando? 2 times que ganharam o título, não tiveram descanso, jogaram quarta, domingo. O Corinthians jogou só na quinta-feira, às 21 horas lá no Uruguai, em Montevidéu. Não está jogando contra o time titular, contra o Remo. Velho, sai com o time titular. Eu não estou falando que ia ganhar ou ia jogar bem, não. Mas aquelas peças são titulares. Poderia, se são titulares, é porque vai fazer melhor. Não ia estar todo mundo... Que foi horrível, ó. O Paulinho, você falou que viu a declaração no intervalo, mas o Paulinho e o Juliano, na noite de hoje, não apareceu. Não apareceu. O Corinthians, no geral. O melhor jogador do Corinthians no primeiro tempo foi o Pedro. Foi substituído no intervalo.
Era um jogador que estava indo para cima, tentando alguma coisa. Aí, o ano passado, o Corinthians chega à final da Copa do Brasil, reverteu um resultado contra o Atlético Goianiense. Perdeu lá de 3-1. Foi 3-1, se não me engano, ou 2-0 também. Foi 2 gols, né? Foi 2 gols. Reverteu. Você acha que é todo dia que acontece isso? Já vai ter que correr pra caramba aí no jogo de volta contra o Remo, já com o Campeonato Brasileiro e com o Libertadores. Jogo da vida do Remo, que é um time que tem torcida, né, Vamp? O Remo tem torcida, é time grande lá do Pará. O Remo e o Paysandu. Hoje foi a volta do Mangueirão, que tinha sido interditado, reformado, tudo bonito lá. Eles estavam mandando jogos no Baianão e o Paysandu na Curuzu. Ganhou, já é uma vantagem. Aí você vai ter que correr já, Pipero. Tem no Campeonato Brasileiro. Claro. E tem na Copa Libertadores, porque agora não para mais, né? Agora que você não vai poder. Aí você já vai ter que o quê? Aí vai pegar, sabe o quê? Vai ter que jogar ou na Libertadores ou no Campeonato Brasileiro com o time titular e vir contra o Remo de novo, contra o time titular, para poder reverter esse resultado com 2 gols de diferença. Loucura, maluquice. Aí tem que dar no meio do treinador e do time do Corinthians, os jogadores. Estratégia totalmente errada. Olha aí, ó, o Vamp fazendo desabafo, Bruno Prado. Mauro Betti, você estava no Allianz Parque, né? Tá no Allianz Parque vindo pra cá. Então, até perguntando pro Bruno sobre o jogo do Corinthians, né? A gente vai falar também do jogo do Palmeiras. O Palmeiras sai na frente, perdeu um gol cara a cara no final do jogo. Poderia ser 5-2. O Palmeiras não repetiu a cavalaria porque tem jogadores machucados. Senão tava Rafael Veiga jogando, o Rony jogando. É isso, né, Bruno? Essa situação do Corinthians, como o Vamp tá dizendo, é um time que já tá devendo pra torcida. Porque no Campeonato Paulista fez o papelão de ser eliminado e de nem chegar na semifinal. E aí o Corinthians é eliminado. Ele tá me zoando que ele tá com a pauta na mão. Pode ficar com a pauta, nem precisa me dar, irmão. Aqui a gente se garante, aqui a gente vai levando o programa. Né, Bruno Prado? Agora, o Corinthians tá devendo pro seu torcedor. Como também tá o São Paulo, como tá o Santos. É o que eu falo, os times grandes de São Paulo, só o Palmeiras que tem orgulhado o seu torcedor. E aí o Lázaro já comete esse erro, como o Vamp tá desabafando. Realmente, não era jogo para botar time misto. E ainda agora vai ter que reverter, deixando claro, o Corinthians, ele tá atrás do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético Mineiro e hoje do Fluminense. Ele tá atrás. A competição que ele tem que focar, na minha opinião, que tem chance de título, como ele chegou na final no ano passado, é a Copa do Brasil, que é mata-mata, é time grande, é time que cresce em casa. E aí ele vai... O que você tá me olhando com essa carinha? Tem que garantir vaga na Copa do Brasil ainda. Não é pra abrir mão do brasileiro. Tá bom, mas é isso que eu tô te falando. A chance de título do Corinthians, na minha opinião, esse ano, por exemplo, é Copa do Brasil, se tiver. Eu tô imaginando vaga, você já tá falando em título. Ué, mas claro, ele disputou a final do ano passado. Ele chegou muito perto do título. É que mudou a fórmula da Copa do Brasil de... Isso, agora faz classificatória pelos estaduais. Pelo estadual ele já foi. Mas o que eu tô falando é que é uma competição que seria a mais viável para o Corinthians. Libertadores eu acho que não dá. Brasileiro, pontos corridos com esse elenco, difícil. O que dá pro Corinthians é a Copa do Brasil. É isso. E aí o cara vai e poupa no jogo da Copa do Brasil. Pensando em título, o que dá é possível a Copa do Brasil. O Corinthians é a característica do torneio, o que a gente viu ano passado. O título brasileiro é dificílimo, pelo que o Corinthians não está sendo, pelo que pode ser no Palmeiras. O Fluminense está muito bem, o Flamengo mudando de treinador sempre fica forte, o Galo acho que vai estar legal. E a dificuldade desse que deve ser o brasileiro mais equilibrado nos últimos tempos. Libertadores acho muito difícil, não só pelo histórico complicado do Corinthians, mas porque o time não está legal. E Copa do Brasil é possível. Agora fica muito difícil com uma atuação, mais do que o resultado da atuação de hoje, né? E também poupar no jogo de hoje é pro Corinthians focar bem na Copa do Brasil. Pô. Sim, e o Vampeta retratou bem, né? O Corinthians não jogou no final de semana, jogou quinta-feira e não havia jogado nos 2 finais de semana anteriores, né? O Corinthians ficou um tempo sem jogar depois que foi eliminado no Campeonato Paulista. Então, é difícil, a gente não tem acesso a todas as informações que eles têm lá, mas ficaram no banco Fagner, Roger Guedes, Fausto Vera, né? Pelo menos esses 3 são titulares, estavam no banco. Renato Augusto está machucado. Então, realmente, eu achei estranha, né? E o Vampeta fez uma boa comparação com o Palmeiras e com o Fluminense. O Palmeiras ainda deu um descanso no jogo da Bolívia. O Fluminense foi com o time inteiro lá no Peru. Tinha uma desvantagem de 2 gols no Carioca. Foi com o time inteiro na Libertadores, foi com o time inteiro na final, ganhou. E hoje também só o Ganso descansou. E o Fluminense praticamente já matou o confronto com o Paysandu. Já fez
fez 3-0 no Maracanã. Então, realmente eu achei estranha a escalação do time do Corinthians, mas independente disso, é outro jogo muito ruim do Corinthians fora de casa. É uma característica muito marcante desse elenco do Corinthians, como o time joga mal fora de casa, sem querer voltar muito no ano passado, no retrasado, que já era mais ou menos assim. Só esse ano tem alguns jogos no Campeonato Paulista muito ruins fora de casa. Então é uma coisa que não consegue melhorar. Esse elenco ele foi formado quando o Silvinho era o treinador, né? Essa base aí que chegaram os reforços no meio do Brasileiro de 21. E é uma característica muito forte. O Corinthians esse ano, para destacar um jogo, acho que foi o pior de todos, com a Portuguesa em Brasília. Foi um horror. E era mandante, era campo neutro ali. Neutro, mas era o Corinthians. Parecia o Parque São Jorge. E hoje outra vez, outro jogo péssimo fora de casa. E o Remo. E o Remo foi melhor. O Piperno lembra o empate com a Portuguesa do Rio de Janeiro, lá em Londrina, né? Não foi nem no Rio. Então é uma coisa que ninguém consegue resolver. Realmente um jogo bem ruim, só que podia ser um 0-0 chato, como foram vários aí, só que o time do Remo jogou muito bem. E aí fez 2. A situação é bem difícil de reverter, que outro ponto muito marcante desse Corinthians, quando o Renato Augusto não joga, cai muito. E no jogo de volta, o Renato Augusto não deve estar à disposição ainda. Então é uma situação bem complicada. O Corinthians se meteu num problema bem difícil na Copa do Brasil.